Queridos irmãos, umbandistas e não umbandistas, estamos aqui de volta, né? Com a nossa quarta aula, segundo bloco, e vamos iniciar falando, né, sobre guardiões e guardiãs, conforme a gente já deixou indicado para vocês. Comentar o que nós entendemos por guardiões e guardiãs também faz parte da desmistificação do preconceito com os Exus e com as pombogeiras ciganas. Há muito entendimento preconceituoso, não apenas em relação às entidades ciganas, né? Mas as entidades ciganas que atuam à direita, mas principalmente com as entidades ciganas que atuam à esquerda dos médiuns. Esse preconceito com as entidades que atuam à esquerda é muito maior ainda, né? Portanto, a gente vai iniciar aqui esse nosso bloco falando da palavra guardião. Guardião é aquele que guarda. Guardião é um espírito portador de um ou vários mistérios naturais que, se ele atua na luz, ele guarda domínios positivos. Se ele atua nas trevas, ele guarda domínios sombrios, domínios negativos, onde vivem espíritos entorpecidos pelos vícios humanos. Vejam, eu estou falando em atuação. Eles não moram, né, nas trevas. Então, esses espíritos que guardam esses domínios negativos, eles trabalham aí, né? Vamos simplificar assim. Eles não vivem aí, né? Então, guardiões e guardiãs são responsáveis pelo equilíbrio da lei. E a função deles é velar para que não sejam cometidos excessos, né? Nem de ordem positiva, nem de ordem negativa. Ser guardião de Umbanda não é guardar algo profano, muito pelo contrário, né? É trazer no íntimo força e poder. Força e poder mágico e religioso. E esses poderes são poderes dos mistérios de uma religião. Então, ser guardião é ser ele mesmo um mistério espiritual. É poder acessar esses seus mistérios sempre que necessário, né? Sempre que ele precisar ajudar alguém, ajudar algum espírito, ajudar um espírito encarnado na matéria e ajudar até a si próprio, ele deverá então ativar esse mistério, né? E então tem que entender bem isso. Guardião é guardião de mistério. Guardião não é só guardião da esquerda, né? A gente vê a maioria das pessoas na Umbanda utilizar a palavra guardião e guardiã só para a esquerda. Mas os guardiões e guardiãs atuam em 3 graus, né? O primeiro refere-se aos princípios da luz ou do alto. O segundo, aos princípios, né, das trevas ou embaixo. E o terceiro é o nível onde nós estamos, né, que é o referente aos princípios humanos, que é o meio. Então, portanto, né, guardiãs e guardiãs não atuam apenas na esquerda, como pensam alguns, né? Há os guardiões e guardiãs da esquerda e há também guardiões e guardiões da direita. Por exemplo, caboclos são regidos pelo mistério da lei e são guardiões do mistério da lei. Pretos velhos são regidos pelo mistério ancião e são guardiões do mistério ancião. Crianças são regidas pelo mistério renovação e são guardiãs do mistério renovação. Exus e pombogiras são regidos pelo mistério executor da lei e são guardiões desse mistério. Os ciganos são regidos pelo mistério liberdade
e magístico. São guardiões desses mistérios. Então, é uma questão importante da gente ter bem claro, a questão dos guardiões. Vamos falar um pouquinho sobre os Exus ciganos e as pombogiras ciganas, né? Aí outro nozinho aí, que a gente ouve tanta coisa a respeito, né, que precisa esclarecer. Então, da mesma forma que a gente tem as outras linhas, né, com os seus Exus e as suas pombogiras guardiãs, os ciganos também, né, tem a sua esquerda, tem os seus Exus e pombogiras ciganas, né? E fazem a guarda dos médios do terreiro da mesma maneira, exercem as suas funções. Por exemplo, Exu cigano, pombogira cigana, cigana do Oriente, Exu veludo do Oriente, pombogira cigana esmeralda, pombogira cigana da lua, Exu rei cigano, pombogira rainha cigana, Exu rei tiriri e muitos outros, né? A gente tem que lembrar que nem todos os Exus, a gente tem que lembrar que nem todos os ciganos foram bons, nem todos os ciganos trilharam, né, os caminhos de luz na matéria, né? E eles também passam pelo processo de exunização e vêm trabalhar na Umbanda como qualquer outro espírito que está ligado, então, às linhas de trabalho da esquerda. O processo de exunização existe para todos, né? E está aí à disposição dos ciganos também. Existem certos autores e até pais espirituais que chegam a afirmar que cigana não pode ser pombogira, porque não existe cigana prostituta e não existe prostituta cigana. O preconceito aí eu acho que chega assim ao auge, né? E preconceito com relação a várias coisas. Que uma prostituta jamais poderia ser um guia de trabalho. Para começar por aí, né? São absurdos realmente, né? E que consideram, então, todas as pombogiras como prostitutas. Então, não é assim, não. As coisas não transitam por aí. E isso ainda sem falar em absurdos de pessoas inconsequentes, né? Que cometem absurdos nos terreiros, né? Coisas assim inconsequentes, agindo com vulgaridade e se dizendo incorporadas, né? Com Exus e pombogiras. Existem diferenças entre as incorporações e os comportamentos, até os elementos de trabalho, né? Das entidades ciganas da direita e da esquerda. Então, no caso das ciganas e das pombogiras ciganas, a principal diferença está na sensualidade maior com que se apresentam as guardiãs da esquerda, as pombogiras, né? O que não significa que todas foram prostitutas, né? Os ciganos, por sua vez, são mais alegres e mais cordiais e sedutores do que os Exus. Os Exus são mais sérios e mais sisudos. É preciso entender que as pombogiras são entidades regidas pelo trono do amor, Mãe Oxum e Pai Oxumaré. E elas recebem o magnetismo reto de Mãe Oxum, aqui, né, pelo chakra coronal, e o magnetismo ondulante de Pai Oxumaré pelo chakra básico. Então, quando esses magnetismos se encontram, ó, magnetismo reto com esse magnetismo ondulante, não tem como a médium que estiver incorporada com a pombogira ficar parada, né? Elas vão ondear, não? O seu corpo, vão ondular o seu corpo por conta desses dois magnetismos diferentes. E não porque elas são ou foram prostitutas, né? Então a gente tem que acabar com esse besterol, com esse preconceito, né? Com essas radicalidades dentro da nossa religião. É o encontro de dois magnetismos diferentes, né? Que vai fazer
com que as pombogiras ondeiem sinuosa e sensualmente, né, o seu corpo. Agora, as pombogiras são espíritos femininos atraentes, são espíritos femininos altivos, liberais, independentes, provocantes, sensuais, né? Belíssimas, fascinantes, desafiadoras, debochadas, poderosas, né? Dominadoras, mandonas, cativantes. Nossa, a gente pode colocar aí, não, uma centena de adjetivos para as pombogiras. E elas fascinam os homens, né? Porque são o tipo de mulher ideal, desde que não sejam suas esposas, suas filhas, suas mães e suas irmãs, né? Agora, para as mulheres, a figura da pombogira simboliza tudo aquilo que a sociedade machista e patriarcal negou a elas, né? Ou seja, fugindo do arquétipo da submissão e aos padrões morais e comportamentais da sociedade. Quanto aos Exus, são sarcásticos, irônicos, galhofeiros. Eles são espíritos que se tornaram Exu a duras penas, né? E também estão evoluindo sob a irradiação do orixá Exu. Os Exus de trabalho são especulares, porque eles refletem, eles expressam o íntimo do médium. Então, se o médium é educado, o Exu é educado. Se o médium é boca suja, o Exu, né, vira e mexe, vai falar uns palavrões. Então, aquilo que é o médium, né, é espelhado pelo seu Exu, seus Exus de trabalho. Agora, Exus ciganos e moças ciganas são verdadeiros guardiões e guardiãs a serviço da luz, né? Trabalham nos planos negativos, mas não vivem neles. Apenas a diferença, né, é que Exus e pombogiras, ciganos ou não ciganos, eles são preparados no seu corpo energético para que eles possam entrar e sair das trevas sem prejuízo ao seu corpo energético, né? Eles são regidos pelos tronos cósmicos e atuam a partir da esquerda dos médiuns. São excelentes guias e conselheiros nos trabalhos espirituais. Nós damos como exemplo o Exu Rei Cigano, que é curador, a pombogira Rainha Cigana, que é harmonizadora e equilibradora de famílias, a pombogira Cigana da Lua, que adora trabalhar para trazer de volta amores impossíveis. Então, aqui a gente chega ao final do nosso segundo bloco da quarta aula. Nós destacamos basicamente a questão dos guardiões e guardiãs, os Exus e pombogiras ciganas. Então, nós voltaremos para falar um pouco, né, no próximo bloco, sobre a cultura cigana à luz da Umbanda. Até!